Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tu Pode Tchê, o podcast do Guia. O Guia que é um aplicativo social onde a gente divulga empreendedores do município de Feliz e Alto Feliz e a gente conecta eles aos consumidores da região. Hoje a frase é de George Bernard Shaw, que dizia: "Você vê coisas e diz, por quê? Mas eu sonho coisas que nunca foram e digo, por que não?" Olá, eu sou Pitrangi. Estamos aqui em mais um episódio do Tu Pode. Eu sou a Jaque Santos, então a idealizadora do Guia, e hoje a gente está aqui com um tema muito legal, muito importante: como construir uma marca forte de dentro para fora. Eu tenho dois convidados muito especiais aqui hoje, que é a Stephanie Correia, empreendedora, mãe, designer e pós-graduanda em neuroarquitetura. Apaixonada pelo empreendedorismo feminino, uma entusiasta do branding, moda, arquitetura, estratégia e comportamento humano. Com muito carinho, conecta todas essas esferas na construção de marcas de valor, através de mentoria e consultoria para empresas da área de moda, arquitetura e através da sua empresa Arquitetando Marcas. E Marcelo Carvalho atua como gerente de marcas na Natura Ovos, profissional da área de tecnologia da informação, marketing e pessoas, com 27 anos de experiência em indústrias do ramo alimentar e moveleiro. É apaixonado por conhecimento e comportamento humano. Possui experiência na área de coaching e programação neurolinguística. Olá! Olá! Sejam muito bem-vindos. Que honra! Prazer esse convite de vocês. Então vamos para a primeira pergunta. Sté, conta pra nós, com teu jeitinho único, o que é branding? O que é gestão de marca? Bom, isso tem um grande peso, né, na minha vida. Na verdade, um peso bom. Porque eu acho que eu encontrei a minha missão profissional com essa palavra. E quando eu fui pensar, assim, um pouquinho em como trazer isso para os membros do Guia, que eu acho que é muito importante isso. Vocês que estão aí nos ouvindo, né? Quando a gente fala de branding, a gente fala de marca, né? E a gente lembra de muitas delas no nosso dia a dia. A gente usa as marcas desde o momento que a gente acorda. Na pasta de dente que a gente escolhe, na margarina, na marca de café. Maravilhoso esse aqui que a gente está tomando, inclusive. É Monte-Vida, da Feliz. É a marca, né? E quando a gente fala de branding, a gente está falando da gestão dessa marca, de como essa marca é cuidada. O branding é a razão que a gente tem para as pessoas escolherem uma marca ou outra. Então, é como se a gente utilizasse o branding para dar razões para as pessoas nos escolherem. Então, quando a gente constrói uma estratégia de branding, a gente está construindo motivos para as pessoas nos escolherem. Então, vamos pensar bem perto da gente. E eu pensei, assim, num exemplo, e eu estava estudando hoje o projeto de branding do Guia, porque, observem, gente, quantos motivos o Guia nos dá hoje para estar mais perto das pessoas. Quantos motivos o Guia nos dá para escolher o Guia, para aparecer mais para as pessoas, para se conectar com outros empresários, prestadores de serviços. Então, quando a gente fala de branding, é toda essa gestão para estar mais perto das pessoas. E é legal a gente trazer isso para nossa realidade, porque é possível. E eu vim justamente desmistificar isso um pouquinho. Quando a gente fala de branding, parece uma palavra tão difícil. Ela é do inglês, né? É chique. É chique. Mas, na verdade, a gente está falando da gestão dessa marca, de cuidar dessa marca. E, principalmente, todos os pontos de contato que a minha marca tem com as pessoas. Então, quando a gente pensar em branding, pensa em como o teu produto chega nas pessoas. E quantas razões você dá para ele chegar nas pessoas. Acho que é isso. Incrível, incrível, incrível. Ela simplificou o que é branding, no caso, gestão de marca, né? E de uma forma mais Leve. fácil. E essa leveza que eu queria trazer hoje, para quem tá aqui nos ouvindo, né? Para que a gente entenda que o sonho, ele é nosso.
A gente que pode tornar possível ser grande. E aí eu falo uma frase que vem da gestão, né? Que diz que a gente deve investir como uma empresa do nosso tamanho, mas fazer gestão como as grandes. E eu diria melhor, sonhar como as grandes. E pensar no branding é um pouco disso, assim. Porque quando a gente fala de marca, a gente lembra de Coca-Cola, Starbucks, Nike. Por que a gente não pode ser a Nike da Feliz? Por que eu não posso ser a Starbucks da Feliz, sendo a Montevita? Acho que quando eu penso um pouquinho sobre... Quando eu comecei a entender um pouco mais, né, Esther? Olhar para isso sobre gestão de marca, eu fui entender que a marca somos nós, né? E como é importante a gente nos conhecer pra gente conseguir vender isso, né? Então, quando eu comecei a entender quais eram os meus sonhos, meus propósitos, meus objetivos, eu consegui colocar isso no papel e foi muito mais claro passar isso para as pessoas. E a partir dali, acho que vai se trabalhando o branding, né? A gente vai conseguindo comunicar isso nas redes sociais também. Então, a palavra que eu mais utilizo hoje para definir isso é posicionamento. E eu fui entender que isso tudo está conectado porque eu sempre consegui, de certa forma, na minha vida, me posicionar. Seja com irmãos, né, pais, familiares em geral, na sociedade, nos ambientes que eu preciso trabalhar. Eu sempre consegui me posicionar de certa forma. E quando eu entendi que na gestão de marca eu preciso fazer isso também e comunicar isso, ficou mais fácil para mim. E daí as coisas começaram a fluir. Então, quando a gente fala de branding, é muito o autoconhecimento, né? Eu acho que quando tu começa a entender o porquê tu tá fazendo isso, que é o que tu mais fala dos porquês, né? Porque se faz o que se faz. Fica muito mais, acho que muito mais claro, assim, para as pessoas, né? Então, as pessoas, às vezes, vivem uma vida atrelada, assim, a fazer o dia a dia e não conseguem expandir e entender por que eu estou fazendo isso. Uma das perguntas que eu mais me fazia, e hoje eu reflito muito sobre isso, eu vim do interior, lá do Bananal, da Feliz, e eu sempre pensava, será que a vida é só isso? E não desmerecendo, né, a vida dos meus pais, né, a vida que eles tiveram jamais foi uma vida ótima que eles puderam nos dar, que eles amam a vida que eles têm e tá tudo certo. Mas eu sempre me questionei, será que é só isso? Então, quando as coisas foram fluindo, depois que eu te conheci, a gente foi conversando, eu fui entendendo um pouco mais do que se eu quero alguma coisa, eu preciso entender o porquê daquilo que eu quero, ficou muito mais fácil. Então, acho que pra mim é sobre isso. E né? É uma reflexão muito boa, porque tu falou muito de posicionamento. Tu te posicionando, tu tá escolhendo. E tu não te posicionando também, tu tá escolhendo. Porque se tu não escolhe, alguém escolhe por ti. Então, se não tá claro, eu não sei o que eu escolho. Sabe? Eu vou invadir agora. Deve, é uma conversa. Muita gente me pergunta sobre posicionamento, né? E eu também dei um jeitinho de desmistificar essa palavra. Posicionamento, ele tem, na visão da Arquitetando, né? Uma caminhada que começa me conhecendo. E eu descobri tantas coisas boas minhas me conhecendo, ou conhecendo a minha empresa, tendo clareza nisso, que eu me empodero daquilo que eu acredito. E a partir do empoderar daquele conhecimento que eu tenho, eu me posiciono. Então, a caminhada para um posicionamento, na minha visão, é conhecer claramente o meu negócio, o que ele tem de bom, acreditar nisso, me empoderar, e aí eu consigo me posicionar com leveza. Porque, por vezes, as pessoas confundem posicionamento com firmeza. É, verdade. Muito importante trazer isso. O posicionamento é você defender aquilo que você acredita. Então, é ocupar uma posição diante a sociedade. Então, quando eu entendi essa caminhada para um posicionamento, a gente sai um pouquinho do método, né? E a gente vai para a essência daquela pessoa. Isso, essência. É sobre isso. A essência, eu acho que está muito atrelada a isso, porque ela é algo único, é um diferencial, acredito que de cada marca, de cada pessoa, e isso que traz o posicionamento. E se constrói, né? Que ele vai se aprimorando com o tempo. Eu tenho uma segunda pergunta, então, para o senhor Marcelo. A marca é uma extensão de quem a gente é.
de como enxergamos o mundo e principalmente como queremos ser percebidos pelo mundo. Então fala pra gente a importância do autoconhecimento e a importância de alinhar os nossos valores. Então, né? Vocês falaram tão bem sobre posicionamento, né? Quando a gente ocupa um espaço, a gente está definindo uma posição, né? Quando a gente fala de posicionamento, é tipo assim, tipo joguinho, sabe jogo de tabuleiro? Quando você anda uma casinha, quando você está tendo uma posição, né? Então você está evoluindo. Por que você está nessa posição? Ou porque os dados te levaram, os números dos dados te levaram para aquele lugar, ou porque você fez um movimento estratégico. Mas por que você fez esse movimento estratégico? Porque tu sabe quais são as tuas habilidades, quais são as tuas características. Isso é sobre autoconhecimento. Muitas vezes a gente faz coisas muito por imaginar que aquilo é legal. Vou usar o meu exemplo, né? A minha primeira formação é na área de informática. Eu estudei informática no século passado. Não adianta dizer no meu currículo que sabe, é século passado, gente. Sim, no final dos anos 90, isso é século passado. Né? Então, e muito porque quando eu estava fazendo as minhas escolhas lá atrás, diziam, meu Deus, informática é a profissão do futuro e tal. Né? E eu lembro, assim, quando eu era muito criança, eu dizia que eu queria fazer propaganda. Olha que interessante, né? E fui para a área de marketing só em 2008, ou seja, muito tempo depois. Então, como eu ia falando, né? Autoconhecimento é muito ligado ao que a gente é frente às nossas habilidades. E muitas vezes a gente é influenciado a ser ou fazer algo que não é a nossa essência. Então, quando a gente descobre, de fato, aquilo que a gente gosta de fazer, e muitas vezes o autoconhecimento te mostra que aquilo que tu acha que faz bem, talvez não seja tão bom assim. E às vezes a gente defende algo que a gente gosta de fazer, mas que talvez a gente não faça tão bem. Mas a gente gosta de fazer. Tipo, eu adoro pintar, mas tem gente que pinta muito melhor que eu. Né? E o que eu posso fazer que é melhor que outras pessoas, que eu posso ajudar quem pinta, por exemplo? Talvez eu possa fazer bem posicionamento de marca para alguém que pinta e eu deixar aquela pessoa que tem habilidades para pintar, mas não tem habilidades de fazer o seu trabalho de branding, deixar para mim. Então ela pinta e eu faço trabalho para ela de posicionamento. Agora, se eu quiser pintar melhor que ela, com as habilidades que eu tenho, eu não vou conseguir. E ela vai ficar sem a possibilidade de ter o meu melhor, que não é pintar, mas é talvez fazer planejamento estratégico de marca. Autoconhecimento está muito conectado com isso. Só que para a gente chegar nesse nível requer muita maturidade. E nem sempre, quando a gente abre um negócio, a gente está maduro o suficiente para entender que aquele nosso negócio talvez não seja tão bom assim. Então a gente tem que entender realmente o que faz sentido para os outros, frente às coisas que a gente faz. Autoconhecimento é muito sobre entender a gente, entender aquilo que faz sentido. E hoje eu diria, cuidem para não ser tão influenciados por aquilo que é tendência, porque as grandes marcas criaram tendência e não seguiram aquilo que achavam que era tendência. Incrível, sabe que a tua fala hoje me lembrou o que eu vivi hoje. Eu estou prestando uma assessoria para um casal de anfitriões, onde eles estão investindo no turismo, e o turismo ele é um mercado de entretenimento, é um mercado que está sempre ele não segue uma tendência porque demanda a região. O que funciona aqui no Rio Grande do Sul não funciona no Nordeste. O cliente do Nordeste vem buscar referência no Rio Grande do Sul, um exemplo. E o Rio Grande do Sul vai buscar a simplicidade que tem no Nordeste, no Norte. E ele trouxe ele veio com o empreendimento dele com vários questionamentos, assim. E ele veio justamente com o que tu falou, assim, acreditando que aquele ali era o melhor. Aí eu trouxe a pesquisa de mercado. Eu falei, olha, baseado na pesquisa de mercado, eu entendo que isso aqui é tua galinha de ovos de ouro, vamos dizer assim, para você, mas a demanda do mercado é essa e eu preciso talvez não seria o que ele queria ouvir, mas eu preciso ser sincera quanto ao mercado, que é justamente, eles são bons no que construíram, mas o que o mercado busca é outro, só que já estava construído. Você entende? Então, o meu trabalho de anfitriã é justamente trazer a realidade do que se passa, que está atrelado ao posicionamento de marca e posicionamento estratégico, né? Que é justamente
não é porque eu tenho uma propriedade linda, maravilhosa, ou uma cabana maravilhosa que vai hospedar muita gente. Se eu não tenho um posicionamento bem estruturado, se não tem uma estratégia e se não tem conhecimento do mercado, né? Então, essa tua fala foi muito boa porque parecia que estava escutando ele falar que esse empreendimento é assado, é cozido. E eles vão escutar depois isso, eles vão saber que eu tô falando deles, porque eu tive que ser bem sincero com eles, porque eu sempre converso com o meu professor, que a nossa missão quanto a Turismo Algo é proteger o empresário dele mesmo. Porque ele tá num sonho que ele acredita muito forte que aquilo é uma verdade absoluta. E que nem tu falou, às vezes a gente não tem habilidade que a gente precisaria e a gente vai buscar ajuda, que é o brand e coisas, né? Gi, enquanto tu falava assim, eu lembrei que um CEO do Google uma vez disse assim, eu acredito em Deus. Todas as outras pessoas devem me trazer números. Por quê? São as informações que nos dizem se nós estamos ou não no caminho certo. Sim. Não somente aquilo que eu acho que é o melhor. Por isso eu trago aquele olhar de se tu acha que tu é tão bom assim, transforma isso em números pra gente comparar com aquilo que tu falou, pesquisa de mercado. A pesquisa de mercado nos traz números reais, não aquilo que achamos. Né? E geralmente aquilo que achamos são as nossas crenças, aquilo que a gente acredita. Que tu acha que tu é bom, né? Que nem tu. Me lembrei, eu acho que é bom, que eu sou bom nisso, então eu acho que aquilo é isso, né? Então. Eu, ouvindo vocês falar assim, eu queria trazer um pouquinho de como é esse mercado. Porque é importante a gente entender o movimento do mercado, que as tendências estão fazendo, conhecer e entender o que desse movimento que o mercado está fazendo se encaixa para minha empresa, para minha marca. Vamos lá, tu falou de posicionamento de marca, né, da área do turismo. Vou pegar um case muito legal que é o Airbnb. Sim, ótimo. Olha só, eu vou trazer exemplos práticos para que a gente consiga tornar mais palpável. A gente tem vários tipos de estratégia de marcas, né? Eu vou trazer uma. Quando a gente fala em marketing, né? As pessoas dizem, eu quero impulsionar. Eu vou trazer esse exemplo, tá? Quando eu falo de impulsionar, eu tô falando de um tráfego pago. Tô falando de fazer com que mais pessoas passem na frente da minha loja. Tráfego, né? Sim. Carros passando. Quando eu penso nesse olhar, eu tô pensando em impulsionar a venda, né? Mas dentro da estratégia de tráfego, eu tenho a opção de posicionar a minha marca, ou fazer com que a marca, um conteúdo mais institucional, de contação de história, chegue nas pessoas. Eu não tenho apenas um tipo de estratégia de marca, que é vender o meu produto. Eu tenho outros tipos de estratégia. Por 12 anos, a Airbnb investiu em vender, em impulsionar, em gerar cliques para as pessoas chegarem nos imóveis. E agora, ela deixou de investir 100 bilhões de dólares em vendas e passou a investir em marca. Vocês vão dizer, meu Deus, menos 100 bilhões. Isso é muito, né? Só que o que eles fizeram? Por 12 anos, eles investiram fortemente em cliques, em vendas, para hoje poderem investir em marca e colherem os frutos dessa venda. Então é muito importante a gente entender qual o objetivo de eu estar investindo em marca. É posicionamento? É venda? E isso está muito conectado com a vertente do nosso negócio. Então, quando a gente for pensar em qual estratégia é melhor, eu tenho que pensar qual o momento da minha empresa. Qual o objetivo que eu tenho. Então, eu olho para o mercado, para as tendências, e eu entendo, bom, mas qual desses dois caminhos é melhor para o meu negócio, aonde eu estou? Vamos lá, todo mundo falando de tendência de mercado, mas qual delas alcança a Feliz? A cidade de Feliz. Então, para que a gente não se apegue tanto a isso sem olhar para a nossa realidade. Porque, de repente, eu vou impulsionar tráfego e o pessoal da Feliz não está recebendo isso no Instagram. Ou o contrário, estou investindo em contar uma história e ninguém daqui está parando para olhar. Porque é uma tendência que há pouco tá acontecendo lá em Gramado, por exemplo, e eu quero fazer com, funcionou em Gramado, mas o turismo, falando de turismo que é a minha área, na Cidade Feliz ele é um turismo diferente, é um turismo que tá se construindo, tá nascendo, e é um turismo rural. Então não é o mesmo turismo que acontece em Gramado. Então são entender momentos, entender o mercado.
muito bem. Que legal que tu usou o Airbnb, porque hoje é um dos maiores cases no mundo de pesquisa de mercado. Foi o que se preparou lá no início para passar dados hoje para nós que somos anfitriões. E já tem marcas muito antes deles que não faziam o que eles fazem hoje. Então, realmente bem estratégico mesmo. E o que é o peso de uma marca, né? E o Airbnb, para quem não conhece, é uma plataforma de hospedagem experiência que tu pode colocar lá para a tua casa, o teu espaço, para promover uma experiência ou uma hospedagem para quem deseja receber hóspedes e ser um anfitrião. Legal. Legal. Próxima pergunta. Eu tenho uma pergunta para Stephanie. Uma marca precisa de alguns elementos que são primordiais para que ela consiga colocação no mercado. Quais são os 3 principais que tu acredita que são esses? Sim. Isso é bem particular de história, de vivência. Porque quando a gente olha para uma estratégia de marca mercadológica, eles vão trazer uma estrutura firme. Só que eu entendi ao longo dos 12 anos, nos quais 8 deles eu trabalhei com a Marcela. Coisa boa. Eu gosto de trazer isso porque ele vai entender muito daquilo que... Eu vou me emocionar. A Sté sempre chora. Eu sempre choro. Mas tudo que eu aprendi, né, de marca em relação à experiência, eu aprendi com o Marcelo. Então, por isso que a gente sempre tá junto em tudo. E quando a gente não tá, eu dou um jeito de trazer. Os 3 principais elementos da marca que eu acredito são baseados no que eu vivi nessa experiência, né? E o primeiro deles é a autenticidade. Por quê, gente? Para que a gente se provoque a começar olhando para dentro. E aí todo mundo diz que, e fala de missão, visão, valores, né? É isso que faz a gente começar a olhar para dentro, para aquilo que me move, né? Por que eu tô fazendo aquilo? Então, o primeiro elemento, sem dúvida nenhuma, é a autenticidade. O segundo deles é empatia e conexão. Por que eu tô trazendo essas palavras um pouco mais subjetivas, né? Porque quando eu entendo a minha história, primeiro, que é a autenticidade, e por segundo, eu entendo empatia e conexão, eu tô levando a minha história para alguém. E quando eu gero essa conexão, a partir da empatia com o meu público, eu consigo construir algo bonito, visual, para aquele público, para me comunicar com ele. E, inclusive, os 3 elementos são nessa ordem: autenticidade, empatia e conexão. E, por último, então, posicionamento visual. E aí vocês vão dizer, Sté, aonde entra o meu logo que tá aparecendo ali? Dentro do posicionamento visual. Mas ele é um elemento dentro do posicionamento visual. Por que é importante falar isso? Porque hoje, ter um logotipo não é ter uma marca. Talvez você, sendo uma pessoa, já seja uma marca. Porque você tem história, porque você se conecta com as pessoas, porque você leva o seu conhecimento para as pessoas, mesmo sem ter um logotipo. Gi, tu tem um logotipo? Não. E você é uma marca, gente. Não tô dizendo que não é importante ter. Sim. É importante, gente. Mas, primeiro, a marca tem que ser construída dentro da gente. Então, pega o gancho do Marcelo do autoconhecimento, né? Nessa ordem sempre. Então, quando eu falo de posicionamento visual, é muito importante a minha identidade visual, o jeito que eu falo, o meu tom de voz, né? Levar para minha comunicação o jeito que eu falo e as mensagens da minha marca. Isso é extremamente importante. Mas depois que a minha marca estiver formatada dentro da gente. Eu acho que a maior dificuldade para as pessoas quando elas escutam sobre autoconhecimento tá muito atrelada à terapia, né? Psicólogo. O que eu vou fazer agora? Eu preciso me autoconhecer, eu preciso ir pra terapia. Eu vou ter que pagar R$100 cada atendimento, não tenho. E agora? E agora, gente? Boa, gente. Ajudem. Boa. Tô muito boa nessa. É, Muito boa. foi muito boa mesmo, Gi. Jaque. Primeira coisa do autoconhecimento é querer se autoconhecer. Nunca é sobre a ferramenta que você usa, é sempre sobre o que você quer. Depois você escolhe a ferramenta. A ferramenta da terapia, ela é uma ferramenta que tu pode escolher.
Mas não é só essa a ferramenta. Primeiro vem o que você quer, depois você escolhe a ferramenta. Pensa assim, você já viu alguém apertando um parafuso com uma faca? Não. Eu faço isso. Bah, Né? faço todo dia. Você já viu, Gi, alguém passando manteiga no pão com uma chave de fenda? Não. Não. Então vamos pensar assim, né? Se na hora de comprar uma ferramenta você olhar para a faca e para a chave de fenda, qual te gera mais benefícios? Faca. A faca, porque dá para usar ela para várias coisas. Sim. Mas na hora de apertar um parafuso com precisão, a faca é melhor que a chave de fenda? Não. Então, se você precisa apertar parafusos, você vai comprar o quê? A ferramenta certa? Isso. É assim que funciona. O que eu quero? Apertar um parafuso. Então, compre a ferramenta adequada. Eu quero me autoconhecer. Então, eu vou em busca da ferramenta que mais se adequa com isso. Minha necessidade. Que pode ser a terapia. Cita outras. Coaching. Que foi tão... Não, cita alguma coisa que não envolva dinheiro. Vamos pensar nas pessoas que não têm dinheiro pra investir. Livro. Livro é uma Livro. me ajuda bastante. Tem... Livro todo mundo consegue pegar emprestado, né? Vou dar uma dica ótima, tá? YouTube, Eu ia falar gente. YouTube. YouTube, né? Vocês conhecem o YouTube? Quem não... A gente, Agora sabe, tá a gente vai estar lá. Tem muita coisa no YouTube, né? Mas tem... E pasmem, né? A gente não para olhar YouTube para autodesenvolvimento, né? A gente olha Eu muito... paro. É? No Spotify também. Isso. Eu gosto de escutar audiobook no YouTube. Então anotem aí uma ferramenta gratuita, não porque você ou vai ter que pagar pelo seu acesso à internet ou vai ter que ir para um lugar para... Mas o canal Neurovox. Eu vou anotar. O canal Neurovox, ele fala sempre sobre autoconhecimento. Ele é um canal que já tem quase, eu acho que deve ter uns 8 anos esse canal. E ele tem conteúdo lá que se você buscar desde o início e for consumir esse conteúdo, eu acredito que em 2 anos você vai saber mais sobre você do que qualquer outra coisa na vida. Adorei. Eu já vou começar hoje. Posso trazer Pedro uma... Calabres Pode é o trazer. nome do cara. E tu? Tá? O Pedro Calabres, ele é um neurocientista. Ele não fala sobre coisas que ele acha. Todos os vídeos que vocês assistirem dele, ele vai sempre colocar no final a biografia para que, se vocês quiserem, depois podem ler o livro daquilo que ele falou. Então, já são 2 dicas. Você assiste ele, E né, ainda tem a de possibilidade de grátis, ler. e depois tu pode ainda buscar o livro, que são coisas muito mais baratas do que envolver dinheiro, já que... É que eu tenho que. Eu sempre me coloco no lugar e sempre acho que vou fazer isso olhando para os membros do guia. Né? Então tem muito pequeno empreendedor que tá sobrevivendo. Então a gente tem que olhar para esse lado, né? E se vocês quiserem, ainda faço uma playlist. Cito os primeiros vídeos que você precisa ouvir do Pedro Calabres para começar o seu passo a passo de autoconhecimento. Vocês querem? Então vamos fazer. Playlist, assinatura, Marcelo Carvalho, assina embaixo. Aqui, ó, Vai vou fazer a assinar playlist. aqui. Vai criar. Vou assinar aqui, ó, assinado. Tá Vamos registrado. colocar aí uma playlist do canal Neurovox com Pedro Calabres para vocês. Quando a gente lançar o episódio, a gente vai botar o link da playlist que o Marcelo vai ter criado. Ótimo, perfeito. Boa. Uma ferramenta gratuita para autoconhecimento é Tempo com Deus. Tempo com Deus. Boa. E essa eu posso garantir que é gratuita. Não falo de religião, gente. Mas o que a gente menos tem hoje para se autoconhecer? Tempo. Com quem a gente fala que conhece mais a gente do que a gente mesmo? Deus. Não vou entrar no mérito, mas eu acho que... E eu posso provar, porque comigo isso aconteceu. Então, a maior dica de autoconhecimento, e é parceira de terapia, de podcast, é Tempo com Deus. E aí, que a gente falou, a gente não tá falando de religião, a gente tá falando de espiritualidade. Espiritualidade. Então, eu fiz isso semana passada e estou voltando novamente, porque às vezes, que nem tu falou, tempo com a gente. Então, a gente compartilha tempo para tantas outras coisas, a gente às vezes negligencia, né? Mas, e esse exercício de meditar numa palavra, seja num versículo que seja, faz muita diferença no acordar ou ao ir dormir. Tenho feito essa prática, tem sido muito renovador. Parar pra pensar na gente. Isso.
Se eu compro o tempo da minha terapeuta, eu não posso comprar um tempo comigo mesmo? Não vou entrar muito na filosofia. Não, mas pode, foi muito pode, interessante. pode. Acho que vai fazer muitos refletirem. Nós. Faz muito sentido essa questão do tempo, tá? A Gi falou de meditação. Meditação ajuda muito, uma ferramenta de autoconhecimento, porque te conecta contigo. E exercício físico, gente. Alongamento. Corredor aqui, ó. Alongamento. Acordem de manhã e façam alongamento para vocês autodescobrirem partes do seu próprio corpo. Ah, verdade. A gente fala muito de autoconhecimento, parece que a gente tem que conhecer o nosso espírito, a nossa mente, a gente tem que achar, cavar alguma coisa. Gente, aprendam a descobrir que vocês têm 5 dedos no pé e que eles precisam ser alongados. Autoconhecimento não é só sobre o espírito, sobre a alma, que faz muito bem, ou sobre a mente, ou sobre quem eu sou, onde eu estou. Se você procurar aonde você está dentro de você não vai achar nunca. Não tem lugar. Aqui está você dentro de você. Não tá. Você é todo você. Então descubra as partes do seu corpo também. E para isso não precisa pagar nada. Nada. Toma um banho no escuro. Vocês já ouviram essa? É uma técnica. Quando você entrar no banho, desliga todas as Um dia faltou luzes luz, eu fiz. e toma banho no escuro. Você vai ficar pensando, será que eu já lavei aqui? Será que eu já será que eu passei? E aí você vai começar a Tu se sente o cara com a cuidar. água. Se observar, Olha, né? É, muito. Mas daí a gente vai entrar num outro porém, porque para fazer isso, as pessoas precisam tirar o tempo. E daí vem toda essa questão de organização e gestão do tempo. Porque eu não vou conseguir olhar para minha marca se eu estou atrelada a fazer um monte de funções durante o dia e não tiro tempo para isso, não. Então tem pessoas que, eu não consigo fazer academia porque eu não tenho tempo. Eu não consigo nem parar pra tomar banho direito porque eu não tenho tempo. É um banho de gato porque eu não tenho tempo. Então as desculpas, elas estão muito são com muita ênfase, assim, quando a gente conversa com as pessoas. O que mais elas falam é, eu não tenho tempo. Gi, Eu vou dar uma. quantos encontros a gente fez de marca? Eu e tu? Aham. 3. 3 encontros de marca. Foi muito ou pouco? Suficiente. Suficiente. Quantas horas? 1 hora. 3 horas que a gente dedicou pra marca da Gi. Só que o que a Gi fez foi usar essas 3 horas com cuidado, olhando pra dentro e principalmente entendendo o que ela deseja levar pras pessoas. Quanto eu economizo parando para pensar por 3 horas? É esse olhar. Por vezes, a gente só precisa parar um pouco para olhar para o nosso negócio. Por vezes eu fico mais tempo no celular. Gente, me diz aqui quem não passa durante a semana, 7 dias, pelo menos um dos dias, 1 hora no celular. Se num mês tu tivesse tirado 3 horas para pensar na tua marca, Eu quero compartilhar algo que eu aprendi contigo, que sempre no domingo eu tiro pra organizar minha agenda e tendo essas 3 horas de mentoria com a Stephanie pra olhar pra minha marca, eu não separava um dia na semana pra olhar pra minha marca. E pra mim todas as partes foram importantes da mentoria que eu tive contigo, mas essa ali foi a mais importante. Porque eu tive consciência que se eu não olhar pra minha marca, eu vou olhar para o quê? Porque aí hoje eu tiro. A segunda-feira é o dia que eu tiro pra olhar pra Anfitriã Gi, pra melhorar a minha consultoria, pra melhorar a minha assessoria e entender o meu mercado cada vez mais. E foi um exercício assim que começou quando eu iniciei contigo e vou te falar que foi o que fez eu fazer mudanças que geraram muito resultado. Mas porque eu tirei a segunda-feira. Claro, tem dia que eu não consigo tirar a segunda-feira inteira porque a vida é a vida. sim. Mas eu consigo tirar pelo menos um turno para fazer isso. E foi o que virou a chave do meu negócio. Mas muito além disso, é as perguntas que tu se faz quanto à marca. A tua essência, o que tu quer realmente servir. Sabe? Qual é o teu servir de realmente o que tu tem para entregar, que é a tua área de genialidade mesmo, né? O que tu entrega, que só tu entrega. Porque eu entendo que todo mundo é substituível sim, mas eu tenho uma entrega única. Porque fui eu que entreguei de tal maneira, fui eu que personalizei tal coisa. E cada um é único dentro da sua marca, né? Da sua criação, por mais que de pequeno, médio porte, mas elas têm o seu diferencial. E aí eu vou trazer uma conexão para os empreendedores que estão nos ouvindo, né?
Eu tenho 2 mecânicos, né? Mas um deles, ele é aquele simpático que me abraça quando eu chego, que me explica tudo que ele troca. E tem um outro mecânico que ele troca em 30 minutos, mas ele não me explica o que ele fez no meu carro. Os 2 custam a mesma coisa. Só que o que muda de um para o outro? A pessoa. O que faz eu escolher um mecânico ou o outro? O tempo e o que eu desejo receber de experiência. O que faz uma pessoa escolher uma marca? 2 coisas: percepção e experiência. Percepção de valor, né? Então, empreendedor, por mais que tenha muitas pessoas e muitas empresas iguais a você ou do mesmo ramo na sua cidade, aqui na Feliz, em Alto Feliz, o que vai fazer você único é as pessoas escolherem você dentro do seu negócio. Pode ter vários restaurantes, mas tem um deles que tem o tempero que eu prefiro. E o que faz esse tempero ser diferente? As pessoas que cozinham. Então tem uma coisa que diferencia as marcas, as pessoas. E quando eu ficar olhando para o mercado e para as tendências e parar de olhar para as pessoas do meu negócio, eu vou ter marcas iguais. Então, o que a Gi fez foi olhar para ela, para o negócio dela. Então, que os empreendedores entendam que eles sempre vão ser diferentes. Porque o mecânico que mexe desse jeito vai ser só ele. Porque o repertório, o caminho que ele passou é só dele. As oficinas que ele fez, os cursos que ele fez, para que a gente pare um pouco de se comparar. E para a gente pare para olhar para o que eu tenho de bom. Tem um mercado tão competitivo ali fora, né? Então, para que a gente pare um pouquinho de olhar para o Instagram, é um apelo que eu faço às vezes na rede social. Para olhar para a vida que está acontecendo nos teus bastidores, porque é ali que mora o teu diferencial. Eu quero fazer um agradecimento em especial a eles que trazem inúmeras possibilidades de realização de sonhos, a FLP Negócios Imobiliários e a Schneider Soluções em Consórcios, por serem nossos apoiadores nesse projeto. E também a Finkler Empório Natural. Cuidar da sua saúde, pra nós é natural. A vida real, né? A vida é real. E a partir do momento que tu te compara, tu não sabe, eu sempre falo da grama do vizinho, né? Tu não sabe o que ele colocou lá pra que ela fique verde. Tu só sabe o que tu colocou na tua. Então, a história dele é a história dele, a história tua é a tua. E por isso que somos seres únicos, né? Eu acho que, pra mim, assim, o que abriu, foi um divisor de águas, é quando eu entendi que se eu não gerir o meu tempo, eu não consigo dar conta de tudo que eu preciso fazer, né? Porque empreender hoje é pra te deixar de cabelo branco, ainda bem que o meu já é loiro, né? Então, quando ficar branco ninguém vai ver muito. Porque tu tem que ser financeiro, tu tem que ser vendas, tu tem que ser comercial, tu tem que ser tudo, Marketing. né? Marketing. Então, a gente precisa parar pra olhar, né? A gente consegue parar na segunda. E muitas pessoas devem estar dizendo, eu não consigo parar na segunda. É porque Não eu tem trabalho problema. no Para no sábado e domingo. Não, mas é só uma Turismo. observação, né? Sim. Então, tipo, se dê esse tempo, né? Acho que com organização, e as gurias da Plural vem falando muito pra mim também, que com o planejamento, nossa, tem sido muito mais tranquilo organizar tudo e fazer as coisas acontecer. Tanto que, pra fazer esse podcast, eu tava assim, tão plena, tranquila. Não exagerando, né? Mas eu tava tão organizada com tudo que eu entendi de novo que eu ou tu pode fazer o que tu quiser com planejamento, com organização. Então eu venho dizendo pro Marcelo, quando a gente vem conversando, que o podcast tá organizado. Pra 5 anos a gente conversa depois. Mas eu tô olhando pra essa organização, pra que a minha marca, que agora eu tenho mais clareza, né, dos porquês eu tô fazendo, e que tudo que eu tô planejando, que eu consiga fazer, né? Porque não é simplesmente dizer, agora eu vou fazer tal evento. Tá, como? Tu tem que ir atrás de comida, do local, de pessoas, de convidar, de fazer convite. Gente, e a gente é uma pessoa, né? Então, é buscar também essas pessoas que podem contribuir. Eu encontrei a Gi, que faz hoje a venda pra mim, né? Então, ela prospecta os clientes do guia e eu consigo fazer o restante. Senão, eu teria que ainda achar dia na semana pra estar fazendo essa prospecção. Então, acho que é entender o momento de cada um, né? Cada um olhar pra si e ver, tá, em que momento eu estou, o que eu preciso fazer pra dar um passo.
E às vezes é dar um passo para trás também, né? Me complementem aí se eu estiver errado. Não, você tá super certa, Jaque. Uma vez a minha mulher me disse assim, eu falei um dia de manhã que a vida estava tão corrida e eu estava me preparando para sair para trabalhar. E ela me disse, se a vida tá tão corrida, por que tu não vai de tênis? Vocês entenderam a simplicidade disso? Eu tava colocando sapato, mas a vida é corrida. Né? Vocês lembram que eu falei antes da ferramenta, certo? Se a vida tá corrida, por que você não vai de tênis, então? É mais fácil. Cheguei a me arrepiar. Essa é a esposa do Marcelo aí, ó. Às vezes é mais fácil do que a gente imagina. Organizar o tempo não é pegar tudo o que eu faço e colocar dentro do tempo. Organizar o tempo é saber o que eu quero fazer. E aí, usar o tempo para aquilo que eu quero fazer. E não simplesmente colocar tudo que eu posso fazer dentro de um dia de 24 horas. Não é assim que funciona. Eu primeiro preciso me organizar dentro para depois fazer para fora. Isso é sobre marca, isso é sobre pessoas, isso é sobre relacionamentos. Que loucura, eu tô amando fazer esse podcast. É que fica mais fácil, porque a gente, de certa forma, já compramos alguns serviços, né? Já nos conhecemos antes e criamos um... Eu acho que pra mim também é porque o tema... Eu gosto muito de falar sobre isso. Eu acho que é o que me despertou, assim. Quando eu comecei a trabalhar isso com a Esté, eu comecei a perceber que eu tava negligenciando isso, né? Eu estava realmente negligenciando. Eu estava fazendo algo que não fazia tanto sentido pra mim. Era muito importante, e é muito importante ainda, que é a parte de gestão ali da empresa do meu marido. Mas eu não estava tendo o meu social. Então, quando eu fui perceber que eu precisava, para fazer acontecer de forma correta, eu precisava olhar para isso. Então, falar sobre isso, sobre autoconhecimento, sobre gestão, sobre organização, e tudo isso que a gente já falou faz muito sentido para mim, porque eu vivi isso. Então... Tem um ponto muito legal que eu gosto de falar. Muitas pessoas têm uma crença limitante em relação a vender, né? Sim. Então, toda vez que eu vou pensar em vender, eu penso, e se eu não tivesse ali, a pessoa só tem a mim, talvez, para comprar aquele serviço. Então, quantas pessoas aí fora estão esperando por algo que só você, empreendedor, tem? Do seu jeito. Quantas vezes a gente deixa de vender por medo de mercado, né? E as pessoas estão esperando o que a gente tem. Quantas vezes a gente deixa de vender e ofertar algo por medo e aquela pessoa está precisando tanto do nosso serviço? Então, é entender o que eu tenho e conectar com aquela pessoa que está precisando. Não é uma venda onde só eu ganho. Às vezes a gente tem essa impressão, mas se eu vender, eu vou estar ganhando algo? Sim, mas a pessoa também vai estar ganhando. E se eu deixar de me vender, se eu deixar de fazer marketing, talvez eu vou deixar de chegar em alguém que está precisando de mim. E eu tinha essa ânsia com a Jaque. Jaque, tu tem algo muito legal que as pessoas precisam. Deixar isso guardado é dizer que eu tô deixando de que as pessoas tenham o que só eu sei. E tudo é uma venda. Tu está hoje aqui vestida, tu falou, e a gente elogiou, né? Como tu tá linda, ela disse, sim, é da loja tal. Então ela já vendeu a roupa, sem querer. Então eu hoje entendo, eu fiz vitrine por muito tempo. Então pra mim, eu e Gi, sempre vou ser do comercial, mas eu tenho isso como estilo de vida. Tudo é uma venda e tudo é uma vitrine. Porque eu estou aqui parada, eu estou vendendo pra ti alguma coisa. Seja o meu comportamento, seja a minha comunicação, seja a roupa que eu tô usando. Então isso também é brand, né? E é sem querer. Entendemos direitinho. Não é pra te concordar comigo, mas eu aprendi contigo isso, sabe? Porque tu me fez olhar pra isso dessa forma, era algo inconsciente pra mim. E tu me fez olhar de uma forma mais estratégica, sabe? A todo momento a gente comunica, né? Isso, comunica tudo. Muito obrigada por isso. Eu quero saber do Marcelo, pensando agora de novo em estratégias para fortalecer a nossa marca, né? E uma das coisas que eu mais acompanho nos teus stories
É sobre consistência. Fazer todo dia aquela corrida matinal, o ovo, pão com ovo, Assim, ó, as frases de inspiração. o Marcelo é o melhor influenciador aqui do Vale da Felicidade. Então eu queria que tu falasse sobre persistir. Gente, isso é tão legal ouvir vocês falando disso, né? Porque quem me acompanha no meu Instagram, marcelo.carvalho.45. É inspirador, já fica aí. viu? É inspirador. É tudo muito natural que eu faço lá. É por isso que inspira. É tudo muito natural, assim. E só esse ano, pra vocês terem ideia, tá? Só esse ano, com os vídeos que eu gravo de 1 minuto, todas as vezes que eu corro, todas as vezes que eu corro, meu treino, eu faço um videozinho de 1 minuto, não faço? Faz. Sim. Gente, vocês sabem quantas horas eu tenho gravadas no meu Instagram? São 9 meses. 1 minuto por dia. Façam a conta. Agora, se eu dissesse pra vocês, vamos gravar 6 horas de conteúdo, vocês iam ter tempo pra gravar 6 horas de conteúdo? Não. Mas eu gravei 1 minuto por dia. São 6 horas de conteúdo. Agora, se eu parar pra gravar tudo isso de uma vez só, não vou. Mas eu tenho consistência, eu gravo 1 minuto por dia. Faz sentido? Muito. Sobre consistência? Consistência não é volume. Consistência é fazer, mesmo que seja pouco, todos os dias. Assim como pão com ovo, todos os dias de manhã. Eu emagreci 19 quilos esse ano. Comendo melhor? Sim, comendo melhor. Mas é todo dia pão com ovo no café. Simples, um simples pão com ovo. E sobre conteúdo, é 1 minuto por dia. Consistência é sobre aquilo que a gente faz repetidamente. Vocês sabem quanto... Se a gente trazer isso para a marca, vocês sabem quantos anos tem a garrafa da Coca-Cola no formato que ela tem hoje? Não. São mais de 100 anos. A mesma garrafa. O mesmo design. O mesmo design. E quantas vezes vocês veem pessoas mudando formatos de produtos ou buscando caras novas para um produto o tempo todo? E quantas vezes a Coca-Cola mudou nesses últimos 100 anos? Nossa, esse foi... E vou trazer mais uma sacada interessante, tá? A fórmula da Coca-Cola. Há quantos anos a Coca-Cola é a mesma Coca-Cola? E às vezes eles lançam. Agora eles lançaram umas Coca-Cola diferentes, não lançaram? Com Oreo, que já tomou. Gente, eu vou Então, meu trazer... amigo já. meu tomou, disse que é horrível. Diz que é horrível. Pode falar que é horrível. Pode falar que é horrível. Também. Não, que é muito, gostou? muito estranho Não. o gosto. Muito estranho o gosto. Não, mas fica aqui a dica, né? Coca-Cola, acho que é, né? É, A maioria não tá gostando. E vamos falar. E aí eu vou dizer por quê, Jaque. Pasmem, mas é só um insight pra vocês pensarem. Se a fórmula original da Coca-Cola é tão boa, por que de vez em quando eu não lanço um produto ruim para as pessoas dizerem assim, a original é muito melhor? E eu continuo tomando a original. E a gente não precisa mudar a garrafa nem a fórmula da original. Porque quem toma a nova, gostando da original, não vai gostar da nova. E eu continuo vendendo a original. Às vezes, imaginem assim, eu tenho um produto que está 100 anos no mercado, com a mesma embalagem e com a mesma fórmula. Olha o benefício de rentabilidade que isso me dá. Então, como eu faço isso continuar por muito tempo? Mostro que existem coisas ruins. E se a minha concorrência não está fazendo coisa ruim, eu mesmo vou fazer. Para mostrar para quem compra de mim que existe coisa ruim. E que aquilo que ela compra já é muito bom. E ela vai continuar comprando. Gente, isso é estratégia para continuar vendendo a mesma coisa. E o que é original? É o que vem da origem. Quantas vezes a gente negligencia a nossa história? Com a saúde, com o social, com as pessoas. Com a saúde, não. Eu me cuido. Tem que se cuidar. Então, com ovo é maravilhoso para se cuidar. Original é a origem. Então, a Coca-Cola honra a origem. Então, que a gente possa pegar isso para nossa marca. Honrar essa história. Quantas vezes eu copio, eu deixo de honrar a minha história. E eu vou trazer um outro exemplo. Aproveitando o início das falas da Stephanie, ela citou a Nike, não citou? Vocês sabiam que a Nike trocou
a sua gestão, seu CEO mudou nos últimos tempos agora. Acho que faz uns 2 meses que eles estão em processo de mudança. A Nike, com o CEO anterior, não o que ela impulsou agora, ela mudou a sua estratégia e ela estava vendendo muito mais direto para o consumidor final. E isso estava fazendo com que a Nike perdesse alguns clientes, redes de lojas, que não estavam mais comprando seus produtos porque estava mais barato comprar direto da Nike. Só que isso reduziu o mercado da Nike porque ela não tinha mais aqueles parceiros que ela tinha antes. Então a grande Nike começou a perder mercado. E o que eles entenderam? Gente, o que é a nossa essência? O que é o nosso negócio? O nosso negócio é design de tênis. Não é vender. Tá, e o que esse cara está fazendo? Ele está mudando a nossa essência. Ele está fazendo a gente ser uma empresa de venda. Vendendo direto. E aí o que eles entenderam? Não está dando certo. Como nós vamos voltar para continuar crescendo? E eles olharam para dentro do negócio e colocaram de CEO um profissional que está há mais de 30 anos na Nike. Que começou na Nike como o quê? Estagiário. E hoje ele se tornou CEO da Nike. Por que a Nike fez isso? Porque ela queria alguém que conhecesse toda a sua história. E os processos. Que é exatamente o que a Stephanie falou agora. Quando você consegue entender a sua essência, a sua originalidade, a sua origem, você se volta para ela sempre. E é ela que vai fazer o resultado acontecer. A Nike inovou trazendo um estagiário para ser CEO? Sim. Porque hoje está todo mundo trazendo gente de qualquer área para ser qualquer coisa. Enquanto a Nike pegou o seu estagiário para ser seu CEO. E inovou, trazendo uma pessoa de dentro do negócio que conhece de ponta a ponta o que ela faz. E daí também vai de encontro ao empreender de dentro da empresa, que é o que tu faz, né? Tu empreende, porque tu conhece todos os processos e faz com que a empresa tenha melhores resultados. Isso é empreender dentro do negócio do próximo. Acho que todo mundo tem que fazer isso, tá? Esses dias me perguntaram, Marcelo, me dá uma dica para eu crescer dentro... Ah, não, né, tio? Marcelo, me dá uma dica para eu crescer na empresa que eu estou trabalhando. Aí eu disse para a pessoa, seja um comprador de ideias. Cresce quem pega uma ideia que foi trazida e faz aquilo acontecer. Empreender é sobre isso. Como eu faço dar certo algo que me trouxeram? Gente, é muito legal. Vamos fazer uma reunião, vamos co-criar todo mundo junto. Sai um monte de ideia. Todo mundo sai. É muito legal a gente fazer uma reunião e co-criar todo mundo junto. Vocês já ouviram a palavra co-criar, né? Sim. Vamos co-criar. Mas vocês já ouviram a palavra co-fazer? Tipo assim, vamos juntar todo mundo e vamos fazer? Isso é mais difícil, né? Mas co-criar todo mundo quer, né? Aí todo mundo cria, dá ideia, nós vamos fazer balão, nós vamos fazer inventa um monte de coisa. Aí todo mundo sai da sala, cada um senta na sua mesa e ninguém faz nada. Todo mundo ficou no mundo das ideias. E aí depois tu diz assim, e aí gente, como é que ficou aquele projeto? E aí as pessoas dizem, pois é, o fulano ia fazer não sei o quê, Beltrano, né? Ah, tá, beleza. Aí depois de 2 semanas, e aquele projeto? Pois é, ciclano não fez isso, né? Mas nós estamos com uma outra ideia. Vocês já ouviram coisas assim? Não, mas agora nós pensamos, não sei. E aí fica tudo no mundo das ideias. Então, se você quer crescer, seja no seu negócio, compre ideias. Seja um comprador de ideias. Tipo, te deram uma ideia, pega e achei legal isso, eu vou fazer dar certo. Pessoas crescem quando dizem assim, eu vou fazer isso dar certo. Agora aquela pessoa assim, eu achei legal, mas Marcelo, se fosse assim, 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 seria melhor. Aí a tua ideia não foi comprada, te deram outra ideia, que não vão te ajudar a fazer, e nada acontece. É assim que a gente vive hoje, porque todo mundo dá opinião sobre tudo, né? É verdade. E é assim que as coisas não acontecem. Um exemplo meu, né? Porque a Jaque perguntou antes sobre consistência. Gente, eu no início do ano, dia 1º de janeiro, eu disse, eu vou correr a meia maratona de Porto Alegre com 75 quilos e em menos de 2 horas. Ou seja, o meu tempo amanhã, olha só, a gente está gravando hoje na véspera da meia maratona de Porto Alegre. Eu disse isso no início desse ano, dia 1º de janeiro desse ano. Coloquei nas minhas redes sociais, ou seja, fiz um compromisso público com o objetivo que eu tinha. Para eu chegar nos 75 quilos, eu tinha que perder 19 quilos. Para eu baixar o meu tempo, ano passado eu corri a meia maratona em 2 horas e 15. Eu tinha que baixar 15 minutos para correr em menos de 2 horas esse ano.
baixar 19 quilos e 15 minutos. 15 minutos parece pouco, mas 19 quilos é um monte. Vamos combinar, né? E aí eu comecei esse processo de fazer religiosamente os meus treinos. O que eu quero dizer para vocês sobre isso? Eu comprei a minha própria ideia. Porque as pessoas poderiam dizer assim, Marcelo, mas correr é tão ruim, por que tu não anda de bicicleta? Por que tu não faz Tai Chi Chuan? É tão legal, tá na moda. Tá, mas eu quero correr, gente. Tá, mas vai lá de bicicleta, vai fazer um pedal. Vai fazer não sei o quê. Gente, eu não ia correr nunca em menos de 2 horas. Se eu tenho um objetivo, que é correr uma meia maratona em menos de 2 horas, eu tenho que ter foco naquilo que eu preciso fazer. Então eu preciso comprar a minha ideia, não ouvir ideias dos outros sobre aquilo que eu quero fazer. Marcelo, então não é para ouvir as outras pessoas? É para ouvir as outras pessoas, sim, mas aquelas que fazem aquilo que você quer fazer. Se eu quero correr, eu vou ouvir pessoas que fazem malabarismo? Sim ou não? Não. Se eu quero correr, eu vou ouvir pilotos de motocross? Essas pessoas vão dizer, cara, correr é muito chato. Vamos andar de motoca, velho. Tipo isso, sabe? Sim. Então eu preciso comprar a minha própria ideia e buscar a consistência ouvindo as pessoas que fazem a mesma coisa que eu quero fazer. E que fazem melhor. Eu não posso, comecei a correr, tô correndo bem, agora eu vou falar com quem corre menos que eu já. Porque deve ser, olha, eu já corro a meia maratona em menos de 2 horas, e você? Não é sobre isso. Eu vou falar com aquele cara que corre a maratona. Eu corro uma meia maratona 21 quilômetros. Eu quero correr uma maratona, que é 42. Eu vou falar com quem? Com os caras que correm 42. Consistência. É sobre manter o foco naquilo que eu quero fazer. Ouvir as pessoas que fazem. E quando tiverem desvios, eu ver que coisas ruins são piores, ou inovar pode ser pior do que aquilo que eu faço. Então aquilo que eu faço que parece não tão bom é muito melhor. Lembra do exemplo da Coca-Cola que eu falei antes, né? Então é sobre isso. Consistência, crescimento de negócio. Imagina se vocês... o objetivo do guia para daqui a... Eu pergunto para Jaque às vezes, né? Teu objetivo para daqui a 5 anos. Se ela me responder, pois talvez o guia mude, talvez... Ela vai acordar amanhã de manhã pensando, mas o que o guia vai ser amanhã? Cara, amanhã o guia vai ser o guia. E depois o guia, e depois o guia, e depois o guia. E talvez daqui a 5 anos ele seja o guia do Brasil. Ou seja o guia da América Latina. Mas se ela mudar de guia para outra coisa, vai ser o guia? Não. Então é sobre aquilo que ela quer, comprar a própria ideia e fazer consistentemente. Lá no início eu até tive uma pessoa que eu lembro assim, muito claramente, que me trouxe uma ideia de aplicativo diferente da minha proposta. E eu sempre recebo com muita educação, né, muita gentileza, tudo que me falam. Eu levei para casa e eu pensei, eu refleti, e a Gi sempre me disse que eu tenho um sexto sentido bem avançado. Muito bom, por sinal. E eu disse, não, eu vou seguir na minha ideia. Eu vou seguir porque eu acho que tá certo. Certeza? Não tenho, mas eu vou seguir. Então eu segui. Então o guia mudou desde lá, sim, mas ele mudou para se consolidar o que ele é hoje. Então acho que a partir de agora ele só tende a Aprimorar, né? mudar para captar mais cidades, que a gente consiga trazer esse projeto para mais cidades. Evoluir. Mas mudar o que é, não tem como mudar o que eu sou. Então não vai mudar. Fantástico. Isso gente, anotem isso. Não tem como mudar quem eu sou. E realmente não tem, tá? Ninguém muda. As pessoas, eu mudei. Não, você se descobriu. Quando você se descobre, sim, você vai... mas era diferente e tal. É porque você não estava sendo você. Primeira coisa pra gente entender sobre autoconhecimento é que você não muda. Não vai mudar. Desculpa dizer assim, não, mas as pessoas... Não vai mudar. Não vai mudar. E a gente tem ferramentas que mostram pra gente sobre perfil comportamental. As ferramentas dizem, a sua essência é assim, seu perfil comportamental tem esse viés. Você se adapta em momentos da vida, mas em momentos de estresse você volta para sua essência. E se você não descobre a sua essência, você vive nos adaptados da vida.
Isso acontece com o negócio, porque os negócios, vocês conhecem um monte de negócio que muda, né? Sim. Mas a Coca-Cola continua sendo a mesma 100 anos. Tipo isso. E 100 né? anos, né? Tem pessoas que iniciam e já no primeiro ano já ficam querendo entender pra dar certo o que eu preciso fazer. Será que eu preciso mudar? O que eu preciso mudar? Mas na verdade é só continuar, né? E criar estratégias pra se colocar no mercado. Se Por descobrir, vezes, o negócio que a pessoa criou também não é conectado com a essência dela. Isso é importante de falar. Por vezes as pessoas não se encontram no primeiro negócio, porque talvez o primeiro negócio que ela criou era o sonho de outra pessoa. Isso é importante de dizer. Porque as pessoas vão. Quem de repente um microempreendedor está nos escutando aqui, ele diz, tá, mas eu não me encontro no meu negócio, eu preciso insistir. Depende. Depende se o sonho é teu. E aí entra um ponto importante que a gente conecta sonhos com objetivos. O sonho, ele é de alguém. O que faz um sonho se tornar real é o quanto que eu torno aquilo um objetivo de alcançar. Eu amo essa mulher. Por quê, gente? Porque se eu deixo na vazão do sonho, ele deixa de ser palpável e eu não consigo trazer uma meta diária para que isso tenha consistência. Então, eu realmente quero falar aqui com o empreendedor que está nos ouvindo. Eles vão dizer, Esté, mas como que eu faço uma marca? Eu vou ter que ter só 3 horas contigo? Comigo, com o Marcelo, com a Jaque, com a Gi. Qualquer um de nós vai falar de marca aqui. Mas o mais importante é que depois dessas 3 horas, a Gi acreditou no sonho dela. Isso. E ela teve consistência com o objetivo dela. Então, como que a gente amarra tudo isso? A gente amarra a marca ao sonho, a consistência com os objetivos. Então, a Jaque falou de planejamento estratégico. Planejar o quê? Eu planejo quando eu tenho objetivos para se chegar naquilo. Os objetivos são a energia, a bateria para os nossos sonhos. Então, não adianta eu começar uma marca sem objetivos. Quando você for pensar em começar a desenvolver a sua marca ou ir para a rede social, pense o objetivo daquele post. Amanhã eu provoco vocês que estão nos ouvindo a pensarem por que eu vou fazer aquele post. Se você não tiver o porquê daquele post, não faça. Porque talvez é o porquê de outra pessoa, não é o seu. Eu vou complementar o que você está falando, Esté, porque é algo, toda vez que eu vou gravar um stories no meu Instagram, eu uso muitos stories, eu sempre me pergunto o que eu quero comunicar com isso. Sempre, sempre, sempre. E eu vou pegar um gancho que meu primeiro empreendimento foi com 19 anos. Eu fui barbeira, porque eu sempre trabalhei no ramo da moda e eu gosto muito da estética, do bonito, do belo. Então eu fui barbeira porque eu queria deixar os homens bonitos. Porque eu gosto da estética masculina, tanto quando eu fui vendedora de loja, onde o que eu mais vendia era roupas masculinas. Então eu sempre tive uma facilidade, eu pensei, pô, eu vou ser barbeira. O barbeiro da frente falou, Gi, eu queria muito que tu trabalhasse comigo. Eu falei, pô, vou me testar, vou ver se é legal. Vou me permitir. E eu fiz o curso de barbeira. Tive muito cliente barbeiro, inclusive os homens passaram a fazer mais a sobrancelha depois que eu estive na barbearia dele. Porque olha, acho que a tua mulher vai gostar de ter a sobrancelha mais bonita, que tu chegue lá. E realmente foi. Porém, eu senti um desconforto muito grande na minha mão. E eu pensei assim, eu aqui, onde eu consigo chegar sendo barbeira? Eu consigo ter uma rede de barbearia e prestar workshop. Só. Isso era o que me pensei na época. Mas acho que não é isso que eu quero. Aí eu voltei pro CLT e sempre coempreendi, eu acredito, em outras empresas que eu estive trabalhando. Foi o que essa empresária falou pra mim nesse dia, a gente empreende juntas. Porque toda vez que eu te trago, tu pensa como dono. E, de fato, aí eu parei pra pensar, pra olhar pra mim. Realmente, eu sempre empreendi em empresa de outras pessoas. Quando que eu vou empreender? Então, assim, aí eu entendi o que eu gostava muito de servir. Foi daí que surgiu o Anfitrião Gi e não fui eu que dei. Eu quando coloquei lá no Airbnb, anfitrião, aí qual o significado da palavra anfitrião? Servir, preparar um espaço para o bem receber. Eu gosto muito disso.
E aí, quando eu fui fazer uma consultoria financeira pra uma marca que eu queria abrir, com logo e todas essas coisas aí a minha consultora financeira falou: Gi, tu já pensou no logo, no nome pra tua marca? Daí eu falei: não. E por que tu não bota Anfitriã Gi, que é como todo mundo te conhece? Aí eu passei a me olhar realmente. E aí quando fui fazer uma consultoria contigo, mas só que isso era em 2020, a consultoria que eu fiz contigo foi... Passado. É, Esse ano. foi ano passado. Esse ano, através do workshop do guia. Esse ano. É isso. verdade. Olha só, 2021 até agora, já começou há muito tempo, não foi algo assim que foi só se aprimorando, até porque hoje tem processos que estão mais claros pra mim. Então foi porque eu olhei pra dentro e atrelou ao que a gente conversou hoje, assim, o que eu vivi e vivo também, sabe? Então, quis complementar. Sobre isso, nasceu a pessoa. Vamos indo para os finalmente. Então, construir uma marca exige muito mais do que uma boa logo. Né? Por favor, não comecem pela logo. Eu vou fazer um cartaz aqui. Não comecem pela logo, por favor. É preciso que o empreender esteja conectado com os nossos valores e que esses valores estejam refletidos em cada detalhe da marca, né? É um processo de dentro para fora, que é o tema do nosso podcast hoje. Vou dar um play na TV aqui, que já passou de 1 hora o nosso podcast. Seu podcast mais longo. Opa! Eu gostaria, para finalizar, que cada um de vocês trouxesse uma frase, um pensamento, alguma coisa uma principal dica que vocês queiram dar para quem está nos assistindo sobre o tema ou sobre os temas que a gente falou aqui hoje. Mas daqui a pouco o que vocês acham que faz mais sentido para quem está nos ouvindo depois de tudo que a gente conversou. Sté, pode começar? Posso. Desculpa aí pelo tempo, espero que não tenha ficado extenso, o pessoal Não que tem tá problema. ouvindo. Eles vão querer ouvir mais. A gente gosta de falar. Tem uma frase que eu uso muito, assim, que tá tatuada, inclusive, né? Que é Seja Forte e Corajosa. Que eu quero deixar para os empreendedores, porque eu precisei olhar muito para essa frase para começar o meu negócio, arquitetando marcas. Então, ela já estava tatuada quando eu empreendi, mas eu preciso olhar muitas vezes para ela. E tem mais uma frase, além dessa, que é: quem tem um porquê, enfrenta qualquer como, né? Que é do Simon Sinek. Então, essas duas frases são o que me move, assim, né? Porque, sim, eu sou uma empreendedora que é vendas, que é financeiro, que é marketing, que é mãe. Fala que é mãe. Então, e tem uma questão, eu gosto de tudo isso. Então, eu precisei encontrar formas, né, para conseguir fazer o que precisava ser feito. E isso é um recado também, né? Faça o que precisa ser feito. E eu comecei a trazer isso para mim, né? Então, tenha um porquê bem claro para você enfrentar os comos da vida, né? Tenha um porquê, defina por que você faz aquilo e aí você vai dar um jeito de fazer, né? Fazer o que precisa ser feito. E ela está conectada com uma outra dica muito importante. Que eu sempre digo assim: o tempo vai passar de qualquer forma. E se o tempo vai passar de qualquer forma, é bom que ele me pegue preparado. Tipo assim, às vezes eu pergunto para as pessoas, né? O que você quer estar fazendo daqui a 5 anos? As pessoas acham muito tempo. E esses dias tinha um amigo meu lá em casa, e aí eu vou sair para correr, né? Porque eu tenho que correr. E aí eu convidei ele para correr comigo, né? E aí ele disse assim: não, Marcelo, não dá para correr contigo porque eu não corro e tu já corre há 5 anos. E aí eu disse para ele: quem sabe pode ser hoje então o teu início para daqui a 5 anos você estar correndo. Eu corro há 5 anos e parece que, meu Deus, né, já corre há tanto tempo. Mas há 5 anos atrás eu não corria. 5 anos passa assim, muito rápido. Lembram do que eu falei sobre 1 minuto por dia e hoje eu tenho 6 horas de conteúdo? 5 anos passa muito rápido. E se eu fizer coisas de forma organizada, com planejamento, daqui a 5 anos eu posso estar muito grande. Mas se eu não fizer isso, daqui a 5 anos eu vou estar procurando o que fazer. A dica que eu digo é: escolha o que você quer, depois de ter se descobrido. Para isso, saia do seu ego e vá para o seu eco, é o que muita gente diz. Mas eu digo, saia do seu ego e vá para o seu evo. Evolua. Vá para o evo. Evolua. Saia de você, entenda que você não é...
Tira aquela coisa de você foi escolhido, você é o brilho das estrelas na Terra. Não, gente. Não, desculpa. Desculpa quem tá ouvindo se acha o alecrim dourado. Não é. Somos 8 bilhões de pessoas no mundo. Você não foi escolhido. Desculpa. Desculpa. Isso não é fazer agora... Tá desmotivando, Marcelo. Não, eu só tô abrindo os seus olhos para dizer que você sim é uma pessoa com muitas habilidades. Se descubra e faça acontecer. O mundo não te deve nada. O tempo vai passar. E é bom que ele te pegue preparado. Essa é a dica. Muito bom. Quer deixar tua mensagem, Gi? Eu gosto muito de algo que eu uso no meu dia, né? É o use o que você tem. Porque se tu tem isso em mãos, é porque tu tem a capacidade de fazer o melhor com aquilo. Então, se tu tem uma boa comunicação, usa a boa comunicação. Se tu tem uma disciplina, usa a disciplina. Porque isso vai fazer com que tu chegue mais longe. Quando tu estiver preparado para o que tu almeja, tu vai ter mais ferramentas para que aconteça. E eu vou reforçar, então, a frase que eu falei lá no início, porque faz muito sentido com tudo que a gente falou hoje, que é, provavelmente todo mundo se pergunta, por quê? Por que fazer? Não faz sentido nenhum. Mas daí, por que a gente não começar a se questionar por que não? E buscar, então, todas essas ferramentas que a gente trouxe hoje aqui e dar um start, né? Talvez amanhã fazer uma ligação para um amigo, daqui a pouco que já tá onde tu não está. Esse podcast, acho que ele vem para reforçar que tu pode, né? Tu pode, tchê! A gente tá do Rio Grande do Sul, então acho que todo mundo pode e sinta, né? Acho que quanto mais a gente se permitir sentir, deixar sair, eu acho que o sentimento ele mostra o que a gente precisa, onde a gente precisa caminhar. Então, se tu não tá sentindo, eu acho que não é o caminho certo. Se conectar com a essência, né? Que nem o Marcelo falou, o eco. Se conectar com a essência. A minha missão é tirar a Gi da frente e ir pra frente. E a Gi é o ego. Eu sempre lembro disso. É isso aí, pessoal. Então, estamos terminando mais um Tu Pode Tchê, o podcast do Guia. E eu tô muito feliz de ter vocês aqui, de ter participado desse podcast. Ele é muito importante pra mim. Vocês, o Marcelo que vem de tabela por tabela, né? Quando a gente ouve que a gente pega terapia por tabela, lembra? Eu peguei o Marcelo por tabela da Esté, porque lá no início, quando a gente conversava muito, a Esté sempre falava do Marcelo, e nos eventos eu comecei a ver o Marcelo. E o Marcelo tem que estar aqui, então tô muito feliz dessa conversa, desse momento que a gente tirou. E obrigada de coração. Muito obrigada. Quero me agradecer o convite, por vocês terem aceitado o convite. E vocês colocam muito amor nas palavras que vocês falam. A gente vê que é muito sincero e muito da verdade de vocês. E vocês conseguem passar isso com muita clareza, com muito... E vocês são uma ótima dupla, porque não existe posicionamento sem estratégia. Então, realmente, muito obrigada por nos passar tanto conhecimento. De graça. Olha, mais uma fonte de... Mas os empreendedores aqui podem contratar Marcelo e Stephanie. É bem importante falar. Podem e devem, né? Acho que tá ao alcance de todos. Com certeza. Obrigada. Então, o Tu Pode Tchê é uma realização do aplicativo Guia. E a gente se vê na próxima conversa. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Sigam as nossas redes sociais. Eu vou deixar aqui na descrição dos nossos convidados, do Guia, meu, da Gi. E deem um like, comentem, compartilhem, fazem tudo isso que vocês já sabem que tem que fazer. Muito obrigada, pessoal. Uma boa noite, um bom dia. Não sei em que horário esse podcast vai sair. Um beijo. Gostaria de agradecer, então, a todos que fizeram esse momento aqui acontecer. Cabana das Paineiras, de Feliz Rio Grande do Sul, Milene Uver Fotografia, Cervejaria Guampa, Artes Baede, Empório Finkler Natural, Schneider Soluções em Consórcios, Valfran Artesanatos e Presentes, Cervejaria Altenbrick, FLP Negócios Imobiliários, Jennifer Kirsch, Dona Chica Doces, Cacau Show, JC Aromas, Café Monte Vida e Sofia Mota. Muito obrigada!